Olá pessoal, hoje resolvi trazer assim, gravado o vídeo mostrando na prática um passo a passo. Eu sei que eu já andei colocando alguns vídeos para vocês, mas eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida e obviamente que nós temos pessoas que não são só TDAHs, nós temos o adulto e por incrível que pareça, se você pesquisar no YouTube, você vai ver que apesar de ter técnicas para TDAH e autista, a maior parte do conteúdo está mais voltado para o momento da criança, né? Mais infantil e pré-adolescente. Mesmo assim, eu vi muito mais para crianças mesmo. Então, como vocês sabem, eu sou TDAH, estou no último ano em psicopedagogia, sou psicanalista e neuroeducadora, tá? Só para vocês explicarem aqui aonde está o meu lugar de fala. Como eu estou tendo que pesquisar várias coisas para a faculdade, então eu vou colocar na prática aqui para vocês, daquilo que eu venho aprendendo, não só daquilo que a minha graduação traz, mas também dentro das especializações que eu estou fazendo de modo concomitante, tá bom? Também, se você está chegando no canal, já convido vocês a percorrerem, tem vários vídeos no canal, apesar de ter muita coisa para concursos, não é um canal voltado somente para concurseiros, tá? Vai ser um canal voltado tanto para a parte de terapia e cada vez mais, principalmente a partir do ano que vem, em que eu finalizo a minha formação, estarei trazendo muito mais coisas ainda, muito mais técnicas, porque eu vou me empenhar realmente nesse processo de aprendizagem, não só para autista, TDAH, mas qualquer um que tenha dificuldade de aprendizagem sem ter esses transtornos, porque há uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos, tá bom? Mas vamos deixar aqui alguns detalhes mais para o ano que vem. Então vou dizer para vocês como que eu adequo e como a maior parte dos autistas adultos vem com comorbidade TDAH, vai servir para vocês também, tá? TDAHs, obviamente, com déficit de atenção ou hiperatividade. Vou também dar algumas organização para quem tem dislexia, tá? E apresentar alguns aplicativos para ajudá-los. Porque eu percebo que muitos de vocês até sabem ler, fazem essas fichinhas aqui, mas quando você apresenta essas dificuldades, isso por si só não vai ser o suficiente, e é isso que nós vamos ver aqui na prática juntos. Então vamos lá, tá? Então qual que é a primeira coisa? Primeiro que as matérias que você tem mais dificuldade, você precisa perceber como que você aprende. No meu caso, essas matérias aqui, como o TDAH é uma matéria que está dentro do meu hiperfoco, porque vocês sabem que quando o TDAH tem interesse no conteúdo, ele aprende de modo aprofundado, magnífico, de ser especialista, e aí que surge grandes gênios. Não estou dizendo que sou eu, tá? Mas grandes gênios, em relação ao hiperfoco dele, eles acabaram descobrindo coisas muito valorosas para nossa humanidade por causa desse preceito específico, tá bom? Mas como as matérias que eu tenho mais facilidade e eu tenho um pré-conhecimento, facilita eu vir dentro dos meus livros. Isso não significa que, mesmo com a minha facilidade, se eu começar com leitura ou PDF, não significa que vai funcionar, porque tem algumas leituras que são truncadas e chatas. Eu não gosto, e tudo uma percepção minha. Então, a graduação traz as apostilas, traz os conteúdos, mas eu não gosto, eu até leio por cima, por ser TDAH não funciona, como eu não tomo medicação, eu optei, a minha medicação é o Venvance, né? Como vocês sabem, para quem não sabe, o Venvance é um nome comercial, na verdade ele é um psicoestimulador e sem ser a parte comercial, o nome real dele é lisdexanfetamina, tá bom? Algumas pessoas tomam outros medicamentos, como metilfenidato, que é a Ritalina, ou Concerta, ou Ritalina LA. Para mim, esses outros aí me prejudicavam muito mais do que me ajudavam. Mas mesmo assim, o Venvance ainda me traz algumas dificuldades que me fazem mal, e eu tenho tentado lidar com o meu transtorno da melhor forma possível e cuidando assim dos meus alunos, colocando toda a minha vivência e a minha experiência para adaptá-los também, tá? Enquanto eu não finalizo a minha formação como psicopedagoga.
Ou seja, eu não posso estar encaminhando, mas colocando toda essa minha vivência aqui para que todos consigam, né? O ano que vem eu vou conseguir também avaliar. Vamos lá, então. Como que eu faço? Então, entender o quê? Primeiro, aquilo que nós temos facilidade, nós podemos escolher leitura, aquilo que a gente gosta, a gente busca livros, ou agora, aquilo que eu tenho muita dificuldade, eu preciso de videoaula. E mesmo assim, quando eu não tenho tanta dificuldade, muitas das vezes eu preciso ver videoaulas, tá? Então, é um processo muito mais demorado, é um processo que precisa de um bom planejamento, de boa organização, mas que no fim vale a pena, porque é aquilo que eu quero, é o que eu gosto. Agora, quando não gosta, é aí que tá o X da questão. Mas outros vídeos futuros eu vou ensinar na prática como vocês lidarem, no passo a passo, como eu vou fazer aqui com as matérias que vocês não gostam, como matemática, raciocínio lógico, algumas pessoas que sofrem de descalculia. Não se preocupe. Então, você clica aqui no sininho para receber as notificações, para não ficar sem os meus vídeos, tá bom? Para que não corra, que passe o tempo, você acaba esquecendo e de repente um dos meus vídeos aqui pode ser a solução para diversos males que você vem enfrentando. Então, conversa dada, vamos aqui ao nosso passo a passo. Então, estou criando fichamento para as pesquisas de transtornos de aprendizagem e atualizando, né? Tá tendo algumas atualizações que precisam ser... É um estudo para sempre, na verdade, né? Porque apesar da literatura pesquisar bastante TDAH, autismo, descalculia, dislexia, transtorno da comunicação, transtorno específico da aprendizagem, transtornos motores, né? Deficiência intelectual, apesar de saber-se desses transtornos de neurodesenvolvimento, a própria literatura afirma que pode haver muitos outros ainda, porque é um estudo muito recente, gente, tem muita coisa para ser descoberto ainda. Então, de repente, às vezes você não se enquadra em algumas coisas que lá na frente, daqui a alguns anos, espera-se que tenhamos mais respostas para todas as nossas dificuldades. Então, por isso que eu sempre estou me atualizando para deixar preparado para ir colocando aqui. Isso daqui é um álbum de fotografia, depois eu vou encapar isso aqui porque eu não gosto dessa estampa. Eu comprei essas fichinhas aqui, tá? Preciso de cores. Quando eu não coloco assim, eu não tenho estímulo para ler. Eu preciso desse estímulo de cores, porque traz um processo uma parte emocional que eu gosto em relação a ter cor. Não fica uma coisa muito cinzenta, já que eu sofri muito toda a minha vida como estudante. Sofri muito bullying, tinha muita dificuldade de aprendizagem, de acompanhar as minhas salas de aula, sempre ficava em recuperação, sempre ficava devendo matéria, sempre tinha meus boletins eram um horror, era uma salada mista, cheio de nota C, na minha época era C e D. Eu realmente repeti vários anos também, tive muita dificuldade em tudo, assim, de aprendizagem. De modo tardio é que foi descoberto, que eu acabei descobrindo sobre o meu transtorno, tá? Que é, no caso, o TDAH e transtorno de ansiedade generalizada, que é uma das comorbidades, posso dizer. Ou TAG, comorbidade TDAH. Não, tô brincando, é TDAH, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu vim lendo meu material em voz baixa, tá? Fui grifando. Depois que eu grifo, eu venho, tudo bem, eu fiz aqui silenciosamente, coloquei as palavras-chave, né? Então, olha aqui, ó, essas páginas aqui, tá? Se transformaram em 4 fichinhas dessas daqui. E eu percebo que muitos de vocês têm dificuldade de fazer resumos. Então, para fazer bons resumos, você, depois que leu em silêncio, precisa ler em voz alta. Porque você vai perceber que você vai ativar 2 áreas no seu cérebro que vai te deixar mais atento à leitura. Porque geralmente quem tem dificuldade de fazer resumos traz uma leitura silenciosa e passiva, ou não está com o material adequado, ou odeia a matéria e está estudando por leitura, sendo que talvez funcionasse muito mais em videoaula, tá? Isso é um assunto pra gente se aprofundar mais pra frente. Mas digamos que você comprou um material e esse material também pode não condizer com o que você tinha que ter comprado, porque o que pode acontecer também?
Se você não consegue se planejar direito, se você comprou um material muito grande e você tem poucas horas de estudos, nesse caso para concurseiro, para quem faz a ordem, ou mesmo para vestibulando, se você fez isso, vai ficar ansioso, vai se sentir perdido, e a atenção e a motivação que você precisa para engrenar nos seus estudos também vai estar com déficit, tá bom? É que se eu for ficar... É tanto detalhezinhos assim, que senão eu vou acabar perdendo essa prática aqui. Mas depois que você for fazendo uma tour, você vai compreendendo e vai costurando. A prática com todo o restante de observações que eu vou trazendo nos vídeos que eu trouxe nos vídeos anteriores e vou trazer nos próximos vídeos, tá bom? Mas aqui no meu caso, esse livro, eu amo esse livro e eu gosto de cores e dessa forma que funciona para mim, tá? Outra coisa que eu preciso antes, eu tenho que deixar a minha mesa organizada. Ela está desorganizada porque eu já finalizei aqui essa parte, tá? Eu deixo a minha mesa organizada, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu faço uma lista de prioridade, então eu organizo aqui o que precisa ser estudado. Eu uso muito essas luzinhas aqui, né? De lista de prioridades para eu saber o que eu preciso focar, porque senão eu me perco. Porque se eu não faço isso, na hora que eu sento, eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer no decorrer do dia e isso rouba minha atenção, tá? Então, a atenção é importantíssima nesse processo aqui. Se você for TDAH ou autista, sabemos que nós temos dificuldades em relação aos nossos processos biológicos na área executiva. Então, o nosso processo atencional é um pouquinho mais complicado em relação à atenção seletiva e à atenção... que fugiu da minha memória, mas eu já vou lembrar aqui, que é a atenção seletiva e a outra é a atenção, vou até pegar aqui, porque hoje toca... e é sustentada, eu nunca lembro da atenção sustentada. A atenção seletiva é aquilo, quando você evita ser multitarefas, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e se concentra numa coisa só, tá? Para que a atenção seletiva fique focada e você não fique se forçando ali e acaba ficando maçante para nós como TDAHs ou autistas, então eu uso esse aplicativo aqui, que é o To Do, eu acho, List To Do. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Aqui. Esse aqui, ó. Depois eu coloco qualquer coisa para vocês olharem, mas eu acho que tá dando para ver aqui, ó. Então, Focus To Do. Eu gosto bastante dele, porque ele traz bastante funcionalidades, mesmo sendo gratuito. O Premium ainda vai trazer mais coisinhas para vocês, mais opções. Mas eu amo muito porque eu posso escolher o som, posso colocar modo foco, modo timer, tela cheia, olha. Ele fica assim, é muito bacana, eu amo. Apesar de eu gostar muito do aplicativo Pomodoro, esse aqui é o que eu mais gosto. Então eu coloco ele aqui para ativar a minha atenção seletiva. Eu escolho um bom material, né, daquele que eu gosto, por causa da minha atenção sustentada. Não se preocupe que vocês vão aprender tudo isso conforme formos passando os anos aqui, tá bom? E aí tá aqui isso daqui, me planejei, coloquei isso, escolhi o material que eu gosto, é uma matéria que eu gosto, eu geralmente estudo no horário que eu rendo mais, pronto. Então, eu li aqui em voz baixa, primeiro, que é o que vocês fazem no geral, grifei, depois, como eu já tenho prática, eu já fui colocando as minhas palavrinhas-chave. Mas para quem não sabe fazer resumo, você vai ter que fazer isso, depois você vai ler em voz alta, tá? Você daí pode grifar. Alguns de vocês gostam de ler, até grifar. Depois, logo em seguida, vocês fazem 10 questões. Vocês pesquisam, não é para fazer um montão de questões, tá? Pesquisem questões daquilo que você acabou de ler. E aí, nas próprias questões, ela vai te direcionar aonde é que o organizador ou as provas ou quem está gerindo, administrando as provas que vocês vão prestar, entendem como mais importante. Então você pode fazer uma bolinha ou uma estrelinha, tá bom? Feito isso, aí sim você pode fazer as suas fichinhas, porque você vai conseguir identificar aonde é mais importante. E antes de colocar isso, ou você pode fazer novamente uma outra leitura, ou só passar isso aqui a limpo, porque como não tem muito espaço, a partir do momento que o espaço é pequeno,
a atenção seletiva, ela vai ficar ativada, porque sabe que ela vai ter que estar de modo ativo, simplesmente pelo fato de não ter muito espaço para escrever. Vai te ajudar também por causa disso. Após isso, terminei aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar isso aqui e ler em voz alta e explicando para mim o conteúdo, que é o que eu fiz antes de estar aqui. Então, eu peguei novamente aqui e comecei. Dificuldade de aprendizagem. Aí eu leio uma vez, né? Primeiro, fatores externos causados por problemas na escola ou família que nem sempre oferecem condições adequadas. Daí eu paro aqui e tento repetir o que eu acabei de ler. Eu não leio tudo e depois tento repetir. Eu vou fragmentando e explicando para mim. Quando eu percebo que eu consegui explicar, e aí eu paro para analisar, eu noto que eu não fico com essa sensação de ler e não ter lido nada, que é bem típico de um TDAH e de autistas, tá bom? Dislexia, se você for dislexo, o que eu vou supor para você? Você pode ter um aplicativo que chama Speechify. Depois eu coloco aqui como que se escreve, tá? Ele lê PDFs. Você pode, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para você. No caso, ou seja, ou seu estilo de aprendizagem melhor seja auricular. Então você até pode ter aqui o material impresso, né? Porque às vezes a gente gosta de ler ouvindo ao mesmo tempo, porque ficam duas áreas ativadas, e até TDAH pode fazer isso, porque eu também gosto. Então aqui, ó, esse aqui o ícone. Já baixei algumas coisas aqui gratuitamente. Eu acho que ele lê 1.500 palavras, não é muita coisa, mas eu acredito que tenha outros aplicativos que você possa usar, que seja gratuito. Pode colocar aqui nos comentários, eu vou gostar bastante dessa sugestão. Aí vamos supor, então eu venho aqui nesse aqui, ó, medicalização. Ó. Educação. Conteudista prof. A doutora Adriana Beatriz Boto Viana. Revisão textual Maria Tereza Guisandi. Objetivos gerais. Conhecer as bases da refletir sobre os efeitos da medicalização na escolarização e na aprendizagem. Material teórico. Material complementar. Referências 1. Então, aqui você pode escolher a velocidade, a voz, se você quer mulher ou quer homem. Eu deixei uma velocidade um pouco mais lenta, porque como eu tenho dificuldade numa leitura rápida, né, para decodificar palavras, então eu preciso estar com todo o meu sistema ativo, porque eu tenho essa dificuldade mesmo, que é típico também do TDAH. Então você pode estar com o seu PDF, com esse leitor, acompanhando junto, prestando com liga o timer ali, tá bom? Acompanhando a leitura, os seus grifos enquanto você escuta, porque muitas das vezes o dislexo tem dificuldades com caligrafia para escrever, troca muitas palavras e fica um pouco nervoso, além de todos os conceitos emocionais que já deve ter sofrido, as dificuldades em relação a essas dificuldades. Então você pode junto, aí você grifa. E se você não quiser fazer desta forma aqui, você pode arrumar um gravador, tá? E daí, depois que você fizer questões, você cria um fichamento em áudio. Você pode ficar gravando em voz, tá? E depois faz bastante questões. Ou, se você tiver um estilo de aprendizagem mais auricular, também é muito bacana usar essa técnica que eu estou explicando aqui, tá? Então, coisas que diversas áreas aqui acabaria sanando, como eu expliquei para vocês, tá? Tanto para TDAH, quanto para autista, quanto para dislexo, né? Ou para quem tem um estilo de aprendizagem mais visual e auricular ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, esse conceito vai ajudar a manter a atenção seletiva e a atenção sustentada, tá bom? Olhem várias vezes esse vídeo, tentem colocar em prática, coloque o jeito de vocês, porque obviamente que é uma experiência minha, que eu acabo acendendo essa luz para que vocês consigam, através dessas testagens, ver o que funciona com vocês,
Tá bom? Então, acredito que a partir desse vídeo vocês não vão ficar tanto em dúvida enquanto aos outros vídeos que eu gravei. E eu gravei de modo muito sucinto, sem alguma sequência, sem algumas observações importantes. Que dessa vez esse aqui já fica bem mais completinho, tá bom? Espero que tenham gostado. Joinha aí, hein? Não esquece e clica aqui no sininho para você receber as suas notificações. Beijão, abraço, Ford Ursa.